Bem-vindos a mais um episódio de Quem Tá na Área. Esse podcast acontece graças à Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião do Paraíso, com a colaboração do CREA de Minas Gerais. Hoje, gente, é um assunto muito importante. Eu acho que vai ter uma galera aí que assiste os Primos do Agro, alguma coisa do tipo. Que eles vivem fazendo piadinha e tudo mais, né? De como que é a vivência lá na fazenda, como que eles fazem para as plantas crescerem de uma forma mais saudável, claro, com uma pitada de comédia. E hoje comigo aqui está o engenheiro agrônomo Felipe Davi Oliveira Lemos, que ele vai estar aqui batendo papo com a gente para falar sobre esses defensivos biológicos, para a gente entender melhor como é que funciona, por que adaptar a essa... Seria uma inovação, será? Sim. Mas eu vou deixar ele se apresentar, falar a formação dele, onde que ele está morando, onde ele já morou, onde ele formou, onde deixou de formar. Muito obrigada por ter topado, estou muito feliz de receber você. E pode se apresentar para a gente, por favor. Perfeito, Amanda. Eu me chamo Felipe Davi Oliveira Lemos. Eu nasci em Cássia, Minas Gerais, do lado aqui de São Sebastião do Paraíso. Hoje é dia de Cássia, não é? Hoje é dia 22, dia de Santa Rita. Por coincidência. Viva Santa Rita! E eu morei aqui em Paraíso por 10 anos. Morei em uma cidade que tem carinho especial. Morei de 2012 até início de 2022. Eu comecei carreira, pode-se falar, aqui em conjunto com o Sebrae e a extinta Coparaíso, onde que eu atendi um programa que chamava de assistência técnica, que chamava Educampo. Hoje eu me tornei sócio de pátio compostagem lá em Guaíra e mais recente eu estou mexendo com a empresa Anuagri, em que o foco é a agricultura biológica. E a gente faz toda essa parte de construir todos os insumos do produtor dentro da fazenda, para ele economizar, fazer uma dose alta e ter um resultado bem bacana. Bacana. Sua família já mexia nessa área ou não? Já. Eu esqueci de falar, eu também... Pode ficar tranquilo. Eu sou filho de engenheiro agrônomo, meu pai trabalhou muitos anos na Emater e a gente tem propriedade. A gente é produtor de soja em Cássia também. Então, tudo que eu faço hoje aqui, eu testei na minha área antes. Eu sempre pergunto, porque sempre tem alguém que vai puxando e vai trazendo, e eu acho muito bacana. Sim. E aonde você estudou? Eu estudei em Lavras, na Universidade Federal de Lavras. Lá o café é forte, não é? Lá o café é forte, muito forte. Antes, eu tinha feito engenharia química na Unicamp. E depois que eu formei em Lavras, eu fiz 3 pós-graduação. Fiz manejo de solo, fiz gestão do agronegócio café e tecnologia em cafeicultura. Você é engenheiro químico também? Sou engenheiro químico também, faltando uma parcelinha para acabar de pegar o diploma. Só não peguei porque o sonho da agronomia bateu mais alto. E eu... mas os conhecimentos... Conhecimento me ajudou demais. É umas coisas que falta... na engenharia agronômica, tipo química inorgânica, a gente tem tudo na química, na engenharia química, e todas essas reações de solo a gente consegue aplicar muito bem, onde que me deu umas bases para transformar minhas áreas de consultoria. Que da hora! Nossa, você deve enxergar até de forma diferente, sim, assim. Por isso que a gente vai com, tipo um professor pardal, a gente vai fazendo inovações, coisas que o cenário da agricultura não estão acostumado, mas tudo baseado em conhecimento técnico, em conhecimento científico, para poder construir e aplicar nas propriedades. Muito massa. E você falou do Sebrae... A gente já recebeu aqui, acho que uns 3 agrônomos, ou Burke? Foi mais ou menos isso. E todos falam do Sebrae. Sim. O Sebrae é bem forte mesmo, né? Ele ajuda mesmo. Sim, é um órgão, uma instituição, onde que ela preza pelo fomento, desenvolvimento do produtor. O resultado deles é o resultado do desenvolvimento do produtor. Se o produtor tá desenvolvendo, o nomezinho deles estão lá sendo refletido. E o Sebrae, ele ajuda o profissional também? O Sebrae ajuda na questão desses projetos que ele tem. Entendi. Como o Educampo,
mas o foco maior é a produção, a produtividade na nossa região. No início eu falei do primo do agro lá. Sim. Você já sabe quem é, né? Sei. Seu Eduardo. Seu Eduardo, bem engraçado. Porque eles falam muito do assunto que a gente vai falar hoje, né? Sim. Então, eu acho muito engraçado Tirar porque um pouco dos mitos. Isso. Ou senão, quando eles trocam a mudinha e falam, se você usar, vai crescer demais, né? Mas explica pra gente o que é os defensivos biológicos. Por quê? Uhum. O que eu imagino? Ele veio pra ficar no lugar dos defensores químicos. Seria isso? Parcialmente. Tá. Então, quando a gente fala de defensivos biológicos, eu já imagino que vocês vão colocar algum tipo de inseto que vai matar alguma coisa. Poderia ser. Pode ser também. Pode ser. Então, explica pra gente o que é. Defensivo, eu tô curiosa. Defensivo biológico. É um defensivo, né, que ele vai fazer a proteção na planta contra pragas, doenças, mas que utiliza de seres vivos ou partes de seres vivos. No caso, a gente trabalha bastante com fungos, bactérias, vírus, ou então até partes de planta, exudato, tudo que derivou da natureza mesmo. Uhum. E poderia ser um inseto, como algumas colonizadores que a gente tem de bicho mineiro. Então, o defensivo biológico, ele distingue bastante do defensivo químico. Ele tem algumas vantagens. Primeiro, eu digo que é uma substância natural, presente na nossa natureza, criada pela natureza e não sintetizada, né, em laboratórios, tudo. E ele não causa toxina, não causa toxidez para o meio ambiente. Deixa de ser um agrotóxico? Deixa de ser agrotóxico. E a outra vantagem muito grande é que ele, por ser natural, não tem resistência da praga. A praga ela não adquire resistência ao longo do tempo, diferente de uma substância, de um defensivo químico, onde que a aplicação desenvolve essa resistência, aplicações sucessivas e mal feitas desenvolvem essa resistência da praga à molécula utilizada. Hoje em dia se usa mais em que tipo de produção? Em todas? Ou mais no café, mais não sei lá o que? Absolutamente em todas as culturas. Aqui na nossa região? Aqui na nossa região eu trabalho bastante com café, soja, milho, abacate e tem lavouras que eu atendo de cana também. Mas outros... Nossa, até cana? Cana, tudo. Aí, esses defensivos, eles são aplicados na hora da plantação? Como é que seria? Eles são aplicados em todos os momentos da condução da lavoura. Desde o plantio, passando pela produção, passando pelo pós-colheita. Entendi. Ele tem participação em todos os estágios da produção do alimento. Vamos falar de café, que eu acho que eu entendo um pouco melhor. O que seria o fungo que a gente teria que combater? Tipo, que tipo de fungo é esse? Como ele seria visualmente? Ou a gente não vê? Não, a gente Porque eu tenho essa dificuldade. Não. Porque a gente às vezes tá matando alguma coisa, mas a gente não tá vendo. A gente sabe que tá lá. Mas às vezes, tipo, uma folha meio queimada, a gente sabe que é tal coisa. Então a gente vai usar outra forma. Os sintomas de cada doença, ela se manifesta visualmente. Por exemplo, a gente tem a cercóspora no café, que pinta os frutos. A gente tem a ferrugem, que ela causa pústulas laranjadas na parte de baixo das folhas. Então a gente fica vendo que a lavoura está com doença. A foma causa anéis concêntricos, tipo como cortasse uma árvore, tipo esse anelzinho aqui, e causa na folha. Então a gente vê... Na folha? Na folha. Então são manchas, né? E que a gente vê que a lavoura ela adoeceu e a gente vai fazer o controle. Só que muito diferente da agricultura tradicional, onde que é uma agricultura reativa, a gente vê a doença e a gente ataca. Na agricultura biológica, é uma agricultura construtiva.
que acontece? A gente constrói um ambiente onde que a doença vai ser suprimida, onde que essa doença ela não vai se manifestar. Então a gente faz tudo de forma preventiva, constrói aquele ambiente onde a gente não dá condição para o fungo ou patógeno ele poder se instalar, germinar e crescer nas plantas da lavoura. Gente, mas como? Exatamente. Esses nossos amigos benéficos, que seriam, que a gente multiplica muito fungos, bactérias também, do bem, né? Eles produzem substâncias que são tóxicas e específicas para esses patógenos. Então ela faz a erradicação, é como a contraforça da natureza para balancear, visando o equilíbrio. Nada melhor da gente usar a própria natureza em favor dela mesma. Então a gente utilizando químicos ao longo do tempo, o nosso manejo, altas taxas de fertilizantes, a gente tem que ir desequilibrado esse meio ambiente. A agricultura biológica ela vem para chegar as coisas no eixo de novo. A gente tentar fazer uma condução limpa, organizada, onde a gente não coloca veneno na nossa comida. O que sempre me pareceu uma ideia que não muito lógica. Então... Esse é... Porque só vai... É porque é muito... É dinheiro, né? Todo mundo prevê o dinheiro. O dinheiro é muito mais caro que os defensores químicos? Não. Não? Não. E por que tem uns que... Muito pelo contrário. Será que é o desconhecido? Tem medo do desconhecido, às vezes? Também não. É o seguinte, não é medo, mas sim o desconhecimento, a falta de conhecimento. Se a gente fizer uma enquete aqui, 99% dos produtores de São Sebastião do Paraíso, da região de Minas Gerais, quiçá do Brasil, não sabem que é possível fazer o controle de pragas e doenças nas suas lavouras sem o uso de agrotóxicos, defensivo químico. E hoje, o que acontece? A gente tem outra realidade. Tem uma realidade, uma agricultura nova que está chegando e que está transformando. Desde que ano, mais ou menos, já está rolando essa... Olha, ela tem um desenvolvimento lento, porque foi tudo construção empírica. Começou há 17 anos atrás, com um problema que teve da lagarta, que chegou na soja, que chama helicoverpa. E o que fazia o controle dela? Esses nomes é muito difíceis, né? Sim, parece xingamento. Chegou essa praga no Brasil, e o que estava controlando ela era um micro-organismo que chamava Bacillus thuringiensis, apelidado, né, vamos falar, resumido, de BT, que é as iniciais. Só que ficava caro para poder fazer a compra e administração da lavoura do produto comercial com esse micro-organismo. Aí a empresa que hoje eu represento, que ela chama Agrobiológica, eles pegaram, viram fora e trouxeram a inovação de ser vivo, vamos dar condições para ele aerar, colocar temperaturas ajustadas e vamos multiplicar esse micro-organismo, que é o que eu faço hoje na propriedade. A partir de 1 litro de produto comercial, vamos falar assim, biológico, eu produzo 1.000 litros. Colocando o tanque, colocando a comida, aerando e dando a temperatura. Então iniciou-se a multiplicação on-farm, multiplicação de micro-organismo dentro da propriedade, fazendo que chegasse num custo baixo e acessível aos agricultores. E isso daí foi uma transformação muito grande ao longo do tempo. Igual eu falei, começou de forma artesanal, empírica, feito em caixas d'água mesmo, né? Que a gente compra nos materiais de construção, e bem arcaico. E ao longo do tempo a gente vem evoluindo o processo, com máquinas modernas, automatizadas, e cada vez mais sem contaminação. Aquilo que a gente coloca, o inóculo, ele sai puro do outro lado, formando um produto tão bom quanto, ou até melhor do que o produzido na indústria.
Então hoje a gente tem tecnologia total para fazer esse manejo de biológico nas fazendas. E esses... Como que fala? Eles podem ser feitos na própria fazenda? Sim. Ou são feitos nas próprias fazendas? São feitos na própria fazenda. Aí a fazenda teria que ter algum laboratório? Como que funciona? As etapas, né? Vou te falar. Tipo, eu tenho uma fazenda, eu quero. Eu quero. Primeira coisa... Eu compro na vendinha ou tem que fazer aqui? Você tem que ter acesso a uma empresa especializada, igual a minha, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver um projeto. Eu chego na propriedade e tem que ver como tá lá também, né? Eu vou analisar. Primeira coisa, a gente montar a baixo custo, essa que é a filosofia da agricultura biológica, sustentável, queira chamar como seja. A gente tem que fazer de forma barata. Então, vou analisar a propriedade do produtor. O que ele precisa? Ele precisa de um cômodo, de uma sala, tipo essa, onde que ele consegue colocar um ar-condicionado, igual tem aqui, e que para o seguinte, a gente tem que construir um ambiente refrigerado, funcionar como uma câmara fria. Porque tanto para a multiplicação do micro-organismo, quanto para o armazenamento dele, é necessário temperaturas baixas, de 16 a 18 graus. Então, a gente, com um ar-condicionado comum, a gente faz. E não precisa ser aquelas... Nada de câmara frigorífica. Não, nada. Nossa, uma vez eu fui na fazenda do meu sogro e tinha um caixote lá, tudo trancado com... Aí ele tirou lá, acho que era sêmen de boi. Aí ele falou que se eu colocasse o dedo lá dentro, congelava na hora. Exato. Não é nada de... Não, fica secreto o negócio, fica num lugar que você não pode entrar. Eu falei assim, gente do céu. Não, nada de temperaturas absurdas pra isso. Então é mais simples do que a gente pensa. Mais simples que a gente pensa. E o que são equipamentos? Aí eu vou fazer a averiguação do local e tal. Os equipamentos, os básicos são um bioreator, que seria o local que ele vai aerar, colocar a temperatura correta. A gente coloca o líquido, coloca a comida e coloca o inóculo, que seria o micro-organismo isolado, e a gente vai dar condição para ele desenvolver. De 1 litro, mais ou menos, eu formo 1.000 litros. Aí está a dissolução, onde que o custo fica muito baixo para o produtor, pulo do gato. E depois disso, eu produzi na minha máquina, no bioreator. Eu tenho que estocar isso. Porque numa pulverização, geralmente vão 4, 5 micro-organismos, porque a gente tem que controlar todas as doenças. E são um específico para cada tipo de praga ou doença. Então, produzir, eu tenho que armazenar. Aí a gente usa tanques de armazenamento. Muitas das vezes da propriedade a gente usa o que tem disponível, a gente adapta. Temos na empresas os tanques de inox, tudo tal, para propriedades maiores, mas vamos falar para pequenos e médios produtores, a gente pode adaptar aquelas bombonas de 1.000 litros. Porque a gente está falando aqui, mas é qualquer tipo de produtor. Exato. De pequeno até os grandes. Então é uma agricultura, ela é muito democrática. Então a gente adapta tudo de acordo com a realidade do produtor. Chegue gregos ou troianos, a gente consegue atendê-los, né? E os equipamentos básicos são esses: bioreator, tanque de armazenamento e às vezes um carrinho, que é uma bombinha de transferência de líquido. Nada mais do que isso. Gente... É revolução, é conhecimento aplicado. Eu acho que vai ser uma pergunta boba, mas eu vou perguntar. Pode perguntar. Que nem a gente estava falando das largatas. Sim. Ele mata ou ele espanta? Depende. Tem diversos modos de ação. Espantar não tem nenhum micro-organismo assim específico, mas a gente faz com outras substâncias provindo de plantas. Aí, alguns óleos, a gente espanta. Mas em termos dos micro-organismos mesmo, ele mata e ele faz como fosse uma vacina para a planta. Ele induz a resistência da planta. Como que ele causasse um falso ataque na planta e essa produz igual os nossos anticorpos. Uma vacina. É como se fosse uma vacina.
Então ele provoca que a planta desperte o sistema imunológico da planta. Porque o sistema do imunológico da planta, ele é muito diferente do humano. O humano, uma vez você pegou cachumba, você criou os anticorpos, nunca mais vai ter cachumba. A planta, ele não tem memória. Ele é atacado, produz a fitoxilexina, passou, esquece. Aí a gente tem sempre cutucando ela, né, com essas bactérias que causam falso ataque, e ela produz fitolexinas para se defender das reais doenças, dos fungos reais, que causam doença realmente. Então, os modos de ação mais comuns que a gente tem seriam esses. Entendi. E eu já vi que tem um pessoal que intercala plantações. Sim. Tipo, café bananeira ou café milho. Não, milho eu acho que não, né? Às vezes. Às vezes. Isso também é um tipo de defensor, ou é só para, às vezes, adubar? Não. Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte. Porque como que você vai fazer esse defensor biológico com mais de uma... Sim. Boa pergunta, eu vou Se quiser organizar. arrumar a minha pergunta. É o seguinte, esses micro-organismos que a gente tem, ele atuam sobre uma gama diversa de patógenos, igual ferrugem, que existe em ferrugem em diversas plantas. Então, aqui, por exemplo, um Bacillus subtilis, um Amyloquefaciens, olha os nomes, púmilos, eles atuam específico em algum tipo de doença, mas seja de diversas culturas. E micro-organismo, quando que a gente tem uma biofábrica na propriedade, ele é só utilizado para fazer o controle fitossanitário da propriedade, controle de pragas e doenças? Não. A gente, com o micro-organismo, eles possuem diversas funções. Temos micro-organismo para induzir a planta à resistência à seca, temos micro-organismo para fazer liberação de nutrientes do solo, que estão lá presos, absorvidos, e que estão indisponíveis para a planta, e eles tornam esse micro-organismo disponível, fazendo a planta se nutrir melhor. Gente! Exato. Nossa, mas eu fico indignada porque provavelmente vocês veem isso no microscópio. Sim. A gente... É isso que é triste, não dá pra ver. Mas... Porque vocês vão lá e pega, né? Bom, imagino que é isso. Pega, aí vocês vão estudar aquele negócio no microscópio. E aí vocês vão achar uma solução que vai virar um líquido que vocês vão jogar e vai resolver o problema. Sim. E o seguinte, a presença, o trabalho dos micros é infinitamente grande na nossa sociedade. A gente utiliza micro-organismos desde os primórdios. Às vezes a gente não os vê, mas a gente vê a transformação por eles causado. Uma lavoura a gente aplicou, a gente vai ver que ela vai ficar mais saudável, vai crescer, vai ficar limpa, sem pragas, e vai desenvolver muito mais. Trabalho dos micros. O que a gente consome muito? A gente pega um queijo com a presença de micro-organismo, a gente transforma a gente pega um leite com a presença de micro-organismo e transforma em queijo. Um vinho só se torna vinho por conta de micro-organismo. Então, assim, o trabalho dos pequenos é infinitamente grande. Sabe? Sim. Então, a gente nunca para pra pensar isso. Nunca para pra pensar. E com esses micro-organismos, a gente tem diversas funções que a gente pode fazer numa fazenda. Então, não só o controle, mas a parte inteirinha de condicionamento de solo, diminuição da adubação, condição, tornar um ambiente melhor para essas plantas. Então, quem hoje tem uma biofábrica instalada em sua propriedade, ele tem como se fosse um arsenal de guerra para lidar com todas as dificuldades que apareçam na lavoura, intempéries climáticas, falta de nutriente, a nutrição, tal, e o próprio controle de fitossanitário. Então é um arsenal mesmo hoje que a gente tem na mão. Porque o tempo como tá, a gente nunca sabe quando vai ser a seca, quando vai ser o frio, quando vai ser a chuva. A gente tem uma noção, mas a gente nunca tem a certeza. Não, a gente tem uma noção, mas a gente não tem essa
Certeza. E provavelmente vocês já pegaram uma fazenda que começou desde a plantação até o crescimento da planta, né? Sim, a gente. E aí, produtores mais antigos, que já têm o pé de café lá, o que vai fazer efeito mais rápido? Os que são biológicos ou os químicos? Olha, efeito imediato que a agricultura reativa é o químico. Químico. Você aplica hoje e amanhã você vê a praga morrendo. É assim que se seduz o agricultor. Mas a gente tem alguns micro-organismos que realmente... Eu vou dar um exemplo tem que ter paciência, né? Se a gente esperou a planta crescer, a planta dá os frutos, aí a praga tem que sair pra amanhã. Amanhã. E não é bem assim. Exato. É isso aí. E tem que tomar cuidado pra não passar pras amigas, né? E passa. E passa rápido. A nossa filosofia na agricultura biológica é criar um ambiente onde que essa praga não surja. É como se a gente cuidasse da nossa saúde. A gente batalhasse para alimentar bem, tudo tal, desenvolver para que nunca a gente pegue doença. É esse o pensamento da agricultura biológica. Mas existe micro-organismo de ação rápida. Um exemplo, a gente tem um que chama cromobactéria, a gente aplica num dia, no outro dia eles são tão violentos que percevejo na soja, você joga para cima, ele estrala, até seca. Então, a gente tem ações rápidas, mas são raros. O entendimento era realmente construir um ambiente equilibrado. Soja costuma atrair mais inseto, não é? Sim, a soja é muito sensível. E igual assim, eu sou produtor junto com meu pai e a gente utiliza o manejo biológico. Vocês produzem soja? Produzem soja. Uma área até razoável, né? Que não e a gente faz administração há 3 anos com o biológico. Então, numa cultura tão sensível, tão atacadas por pragas e doenças que na soja funciona, imagina no café, que é uma cultura muito fácil de se instalar, o manejo biológico. Por quê? Porque é uma cultura perene. Como que eu quero que ela está lá todos os anos? Como eu quero desenvolver um ambiente, no café por estar lá presente, eu consigo administrar nas épocas do ano e criar esse ambiente que eu desejo ao longo do tempo. Quanto tempo dura um café? Uma lavoura boa hoje, né? A gente faz para durar 20 anos, né? Mas temos lavouras altamente produtivas aqui na região com mais de 50 anos. Então, 50? Sim. Tem lavouras aí que... Maior que nós 3 juntos, se for ver. Exato. Nossa, 50 anos. Tem lavouras até de 100, mas não é a regra. Sim. A regra é a gente instalar para pouco tempo. Soja? Soja a gente planta... de quanto tempo? A gente planta geralmente ali em setembro, outubro, e 120 dias depois, no máximo, a gente fecha o ciclo e tem a colheita. Então, 4 meses. É rápido? Muito rápido. Não mais rápido que granja. Porque... eu mudei de assunto. Não, mas sem brincadeira. Não, tô falando sério, Burke. Os meus tios mexem com granja. Quando eu era menor, era 3 meses que os pintinhos ficavam lá, né? Virava frango, enfim. Hoje é tipo 1 mês. Sim. Super hormônio, né? Exato. Hormônio. Muito, cara. Não, e eu vou... Agora, já que eu falei disso, eu vou abrir uma crítica. Porque agora... não vou falar nome, não. Mas... Só pra você ter uma noção, porque antigamente não vendia tanto o pé dos frangos, né? E agora tá vendendo mais. Então, eles estão pegando no pé do produtor, porque os pés tá ficando com calo. Aí estão tentando bolar uma forma de ficar mais fofo pra não fazer calo no pé dos frangos, né? Mas tipo assim... não tem... 1 mês! 1 mês! Muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. Muito pouco mesmo. E, tipo... e a gente come isso, né? É. Então... Por isso que os homens estão crescendo
Eu acredito. É hormônio. Mas, tem mulheres, meninas, né? Que começam a entrar começa a amadurecer, né? Então começa a nascer muito pelo nelas. O bigode começa a crescer, a sobrancelha começa a engrossar muito. É por causa de hormônio desses alimentos. São chamados xeno-hormônios. É similar aos hormônios humanos. E similares ao hormônio feminino. Então, a gente tem em algumas substâncias colocadas na nossa alimentação. E muito também, que bom que vocês têm caneca de coisa em plástico. Então, plástico aquecido também libera xeno-hormônios. Gente. Então, a onda aí que problemas hormonais que a gente tem não é à toa na população. E tem como fazer alguma coisa com esses frangos? Não sei. Porque um mês é muito pouco, sem brincadeira. É pouco. Imagina se daqui uns dias começa a colocar nas crianças pra crescer mais rápido também. Mas foi tudo selecionado. Mas se for ver, né? Criança de 2, 3 anos já sabe mexer no celular. Cara. Que a gente vai estimulando também. Mas vamos voltar. É porque eu fiquei indignada, porque de 4 em 4 meses sai a soja. Uhum. Então, eu acredito que seja mais fácil pra gente fazer esse controle defensivo biológico, né? Ela é mais difícil. Não. Porque ela tem muito mais pragas do que o café, muito mais pragas, muito mais doenças. Entendi. E vamos falar, o tempo de ação do micro-organismo, ele é mais lento. Então você tem que começar lá atrás, construir um ambiente muito equilibrado. Aí você usa na época do ano onde que não tem soja presente no terreno, você usa plantas de cobertura que vai prender esses micro-organismos para eles se alimentarem. Quais plantas de cobertura? Tipo girassol? Braquiária, leguminosas e Não, braquiária graminhas. não. Tem que deixar um Sim. negócio bonito. Não, mas ela tem uma funcionalidade muito grande de reciclagem de nutriente. Depois Porque lá perto do sítio do meu pai, plantação de cana. Aí quando eles tiram a cana, eles plantam girassol lá. fica Aí bonitinho. fica lindo. Aí todo mundo vai tirar foto. Agora ele fala, deixa as braquiárias lá. Sim. Não, mas brincadeira. E a cana? Qual que é o problema da cana? Porque, assim, eu não entendo nada. Então, pra mim, planta a cana. E eu acho que o mais caro seria a questão da irrigação, porque tem que irrigar ela, né? E depois para cortar ela, mandar ela embora. Então, não. Existem pragas para elas também. Também. São utilizados um número muito menor de pulverizações em relação à cultura do café, mas também tem aplicação. No café, a gente, para fazer um manejo biológico, como que eu tenho que construir resistência, eu tenho que criar um ambiente, a gente recomenda uma pulverização mensal. E uma pulverização mensal, o produtor fala assim, nossa, mas eu não tenho capacidade de fazer, eu não tenho maquinário. Não, eu tenho exemplos, né? Aqui do lado, eu atendo uma fazenda muito grande em Biraci, fizemos até um dia de campo sobre isso. Gente, eu tô vendo que Paraíso é muito forte em Biraci. Há 2 semanas... Várias pessoas falam que faz serviço lá. Sim. 2 semanas atrás, a gente fez um dia de campo lá para mostrar a questão do manejo biológico. E é uma fazenda muito, muito grande. Ela tem 1.000 hectares de café e com áreas que não é só no mesmo local. É a área saltitada, vamos falar assim, uma ali, outra aqui e tal, mas juntando dá 1.000 hectares. E ela faz as pulverizações mensais com apenas 5 pulverizadores, que é muito pouco comparado para o que hoje os produtores têm de equipamento dentro de propriedades bem menores. Chega a ter propriedades de 100 hectares, ter 3 pulverizadores. Então, o que é a questão da gente fazer uma boa gestão, administração para a gente fazer as pulverizações. E essa propriedade... E pulverização de drone é muito caro? Ela não... Porque é rápido, não é? Depende de quanto que você utilizar ele. Que você utiliza ele muito tempo, o custo que você compra ele se torna barato. Porque hoje você compra um drone por 160, 200 mil reais e um conjunto de trator mais pulverizador,
você vai comprar por tudo novo, uns 500 mil reais que vai ficar. Então ele se torna barato. Só que é uma tecnologia ainda não tão bem certificada, né? Mas por desconhecimento. Eu tenho visto resultados maravilhosos com utilização de drone. Às vezes é um medo mesmo, né? Às vezes é um medo mesmo. Então, é medo, lobby da indústria de máquina, tudo tal, e falta de alguém pegar o serviço e fazer. Porque se você fazer experimentos, é uma coisa, você trabalhar na lida, no campo, no dia a dia, é outro totalmente diferente. Então, um drone vem aí para poder ele adentrar na agricultura e até mesmo no café. Mas eu estava falando dessa fazenda. Essa fazenda faz toda a aplicação, faz um manejo 100% com biológico, ou seja, a gente não joga uma gota de veneno agrotóxico nas plantas. Então o café que chega para sua mesa, ele é muito mais limpo, muito mais saudável. Isso daí melhora todo o ambiente da fazenda, seja dos próprios produtores, seja da mão de obra que lá trabalha. Eu, ao longo da minha consultoria, vi muitos funcionários intoxicados com agrotóxico. Ah, tem isso também. Tem. A gente esquece também. A gente esquece. E então é o seguinte, a tecnologia que ela chegou para principalmente ela deixar o produtor mais autônomo. Por quê? Porque é o seguinte, o custo dela é muito baixo em relação à agricultura tradicional. O custo gira em torno de 25% a 50% do custo de uma agricultura tradicional. Nossa! Exatamente. Então, assim, hoje um custo de produção no café, com defensivos e tal, estimando um tratamento muito bem feito, ficando em torno de R$4.000. Você pega ali, você economiza 50%, que seja, você está economizando R$2.000. Se você economizar 75%, está economizando R$3.000. Então, isso aí ao longo do tempo, você pensa o quanto que gera renda, né, para o produtor, e ele deixa de ser refém de bancos, onde que ele fazem os financiamentos, e das próprias multinacionais que fazem barter, troca, e embutem um pacote desnecessário, muitas das vezes, tecnológico para ele. Então, a gente traz a independência, a autonomia para a agricultura nacional. E você falou dos trabalhadores, realmente, a maioria acaba que nem é no fim da vida, né? No meio da vida começa a apresentar alguns problemas de câncer e tudo mais por causa dos agrotóxicos. Sim. Que acontece? A gente saiu semana passada a notícia que a Monsanto, que a Bayer comprou a antiga Monsanto e elas detêm o glifosato mais famoso, o primeiro. Isso são marcas de produtos defensivos. Todo mundo já ouviu falar do Roundup. Roundup. O que acontece? A Bayer, ela quer eliminar do portfólio dela o negócio Roundup. Por quê? Devido aos inúmeros processos ocorrendo relacionados a câncer. Então ela já gastou uma fortuna, mais de 10 bilhões de dólares com isso, e ela quer excluir esse negócio porque tá gerando muito prejuízo com as ações. Mas o que eu vou usar no lugar do Roundup? A gente hoje tem outros herbicidas que a gente consegue fazer o controle do mato. Então é muito interessante hoje, mesmo na cafeicultura, utilização de presa emergente. A gente começa com um manejo, a gente aprender a manejar mesmo. E simplesmente, o mato nasceu, o comodismo, apareceu, eu pego um glifosato e aplico. Então é uma substância dita muito cancerígena hoje e que está sofrendo isso. Então a agricultura está passando por um processo de modernização, de a gente pensando um pouco mais no ser humano e esquecendo um pouco do lado financeiro, que Difícil, hein? E assim, outras notícias.
é que a pessoa não tem tanto acesso. Essa notícia saiu no UOL semana passada. Putin, né, presidente da Rússia, desde 2023, ele assinou uma lei proibindo OGM, transgênico. A gente tem nos Estados Unidos desclassificação de documentos feito pelo ministro da Agricultura, o John Kennedy, que é ministro do Trump. Então, assim, as coisas estão pipocando de tudo quanto é lado e a gente está convergindo o mundo para uma agricultura mais racional, mais lógica, e onde que a gente utiliza da própria natureza para balancear ela e preservando a saúde do ser humano, que é quem, no final, vai adquirir os alimentos. A qualidade também deve Qualidade. E de produção, será que... E isso é muito importante. Isso daqui é a parte bem lembrado. O produtor fica preocupado. Pô, eu vou deixar de usar agrotóxico e tal, mas eu sofri aquela influência, aquele conceito que é impossível produzir e com um ambiente biológico, o que entrou, o que destruiu um pouco. Tem que ver o que é normal também, né? Porque tem gente que quer que o pé do café faz até assim, de tanto café. É que a gente, ao longo da agricultura, a gente teve pessoas que se infiltram e desconstroem a verdade. Foi muito... Pode desligar. Claro, para de ligar pra mim. Ô, pessoal da Claro, para de ligar pra mim. Pronto. Desculpa, Claro, não tem mais o que fazer. Achei que eu tivesse desligado. Não, me ligaram aqui também. Faz parte. Mas Recapitulando, produção. Mas o que acontece? Hoje, a gente, no ambiente do biológico, a gente tem uma produção, ela igual, né, ou maior do que a agricultura convencional. E por um motivo muito simples, principalmente na cafeicultura. Quando você aplica um defensivo químico, ele causa uma fitotoxidez na planta. Tem muitos produtos aqui, quem é da área do café sabe que a gente se aplicou um produto contra ferrugem específico, ele causa um travamento na planta. E o que você travou, você impede a planta de crescer. O café, como ele produz? O café ele tem que crescer o ramo, né? E no crescimento desse ramo será onde vai dar as flores no ano subsequente, e que vai gerar uma maior ou uma menor produção de acordo com esse crescimento do ramo. Então, o seguinte, se eu aplico um defensivo onde que eu travo a planta, pode ser que eu perca de crescimento um internódio em cada aplicação. A gente realiza 3 hoje na média por ano, então a gente faz um travamento alto. E no biológico, a gente não causa esse travamento. Então a planta cresce livre, solta, explorando tudo aquilo que o potencial dela... Fica livre, né? Fica livre. Então, vamos falar de potencial no biológico, a gente tem maior probabilidade de fazer uma produtividade maior. O que eu ia falar? O que aconteceu ao longo do tempo na agricultura? A gente teve ondas onde que tem certas pessoas que se infiltram na agricultura e desconstroem a verdade. Uma coisa muito... Às vezes por causa de dinheiro mesmo. Sim. Se você vender, você vai ganhar mais, tal. A própria indústria... E tem gente que tem a fala que eu vou te falar. A própria indústria induz, né, manipula pessoas, a legislação dos orgânicos. É terrível. Porque você limita a produção. Por exemplo, a utilização de matéria orgânica, só vou falar um item, de matéria orgânica, essa matéria orgânica tem que conter um nível baixo de boro.
tem um limite. Uhum. Então, o que você acontece? Você começa a excluir insumos que poderiam ser utilizados e o produtor ele fica sem saída. Ele fica refém. Então, difícil dele construir essa produção. Então, não que o alimento orgânico seja ruim nem nada, mas o problema está na legislação, na limitação que esse produtor tem para se adequar à certificação. A gente teve outras ondas que a maior rede aí de televisão do Brasil soltou, que é a agricultura sintrópica, né, que fez em novela, tal. Era onde que você planta agroflorestas, né? Uhum. Que é o problema? O problema é, ok, bonito de se ver, bacana. O que é sintrópicas? É de energia crescente, né? Então, constrói agrofloresta. Você planta tudo junto ali, misturado. É igual a novela do Cacau. Isso, é mais ou menos lá, sabe? Eu sou noveleira. Aí tu planta tudo junto tal, e vai gerar produtividade. O que é o ruim disso? O negócio é o seguinte, você imagina, aí é porteira para fora. Toda a nossa logística ela foi adaptada de chegar um caminhão e carregar um tipo de produto que vai para o Ceasa e tal. Agora imagina como fazer o transporte que está produzindo uma área. Mamão, manga, milho. Na novela mesmo, te cortar rapidinho, na novela, era uma fazenda de cacau. Aí eles faziam uma poda diferente dos outros produtores e deixava essa poda lá para virar um adubo. Exato. E aí, no meio desses cacaus, eles plantavam bananeiras, árvores que davam fruta, né? Enfim, até inúmeras. Hortaliças. Isso. Enfim, várias coisas. E aí a apanha tinha que ser... Não tinha maquinário nem nada. Aí realmente eram as pessoas que... E aí o vizinho, ele não concordava com isso. Aí ele ficou como um vilão. Exato. Então, eu aprendi que o quê? Isso é muito bom. Bacana. Sabe, é lindo de se ver. Mas agora a gente vai descobrir a verdade. É lindo de se ver, é poético, porém... Poético. É isso. Só que o que acontece? Você se você quebra a cadeia de transporte dos alimentos, né? E outra coisa que acontece, por você... nossos alimentos, eles são... a gente quebra com a monocultura a sazonalidade. A gente faz podas nas plantas e a gente consegue converter todos para colher num único momento. Então, manga, o normal dela é produzir em dezembro. Uhum. Só que hoje, qualquer supermercado que você for, você compra manga. Então, outra coisa que você traria, você mudaria hábitos de do consumo dos consumidores, o que ele deseja. Então você teria que comprar a fruta do ano, vinha na sacolinha, tudo tal. Então assim, é bonito de se ver, é poético, mas não se aplica. Você falou da manga, eu lembro quando eu era criança, que realmente lá no sítio do meu pai só dava manga no final do ano. Só que no mercado tinha, e ele não deixava eu comprar a manga no meio do ano, né? E aí eu questionava ele, eu falei assim, então por que você não planta o pé de manga aqui que dá o ano inteiro? Porque, né? Aí agora a gente cresce e descobre as coisas, mas eu acho também muita loucura. E assim, a agricultura, vamos falar, as indústrias tentam polemizar sempre e colocar, vamos falar, trazer para um cenário político. Então aí cria a figura, né? Que você de direita, você trabalha com veneno. Se você é de esquerda, tudo tal, aquele ali, parte para uma coisa mais... E não é assim. Tá tudo muito polarizado. Polarizado, entendeu? Então, assim, é o dividir para conquistar. Então, você divide a população, você causa guerra entre elas e a gente nunca trabalha em conjunto para a verdade. Então, é uma agricultura biológica, que eu gosto de cunhar esse termo, ela é dita pelo pesquisador, é o José Luiz Moreira Garcia, que é pai do Rafael Garcia, que quem fundou a agrobiológica. Então, assim, a agricultura biológica, ela vem não só para não utilizar veneno, mas sim também para aumentar a qualidade do alimento produzido. Muito desses alimentos que a gente tem que chega na nossa mesa... E que dá a oportunidade da planta crescer natural. Do jeito que tinha que ser. Do jeito que tinha que ser. A gente tem vários alimentos produzidos... Falando do jeito feio, ela vai crescer saudável. Saudável. Ela está vacinada, vai crescer saudável.
tem vários alimentos que a gente tem acesso, que hoje uma manga, uma maçã contém muito menos minerais do que uma manga produzida no passado, do que um boro, que faz super bem para a saúde. Então, assim, o que a gente... Meu papel... Gente, o leite é um exemplo também, porque se você toma o leite que vende mesmo, é uma coisa. Agora, eu tomar um leite de roça, meu Deus do céu, eu sinto muita diferença. O meu papel é o seguinte, contribuir para a sociedade, produzindo alimentos que sejam bacanas, sejam bons, sejam nutritivos e que vai beneficiar como um todo. E trazer para o produtor uma vida mais independente, autônoma e que a própria saúde dele, o meio onde que ele vive. E como que você convenceu seu pai disso? Meu pai... Ou foi muito simples? Meu pai a gente convence no custo. Então, assim... mexeu no bolso. Meu pai mexeu no bolso, é essa questão. Na agricultura biológica, a gente consegue produzir o tratamento fitossanitário, igual eu falei, em torno de R$1.000 por hectare, enquanto que um químico vai gastar 4.000. Então, assim, contra esse fato, não tem muito argumentos que brecam. E aí, não adianta nada você gastar pouco que você também não produzir. Uhum. Então, a gente começou a fazer um manejo bem estruturado e a produtividade dele, ao longo do tempo, foi aumentando. Então, esse daí que foi o ganho. A gente tem muito poucas pessoas habilitadas, pessoas competentes para trabalhar com agricultura biológica, fazer um manejo 100% biológico no Brasil. Mas muitas das vezes o produtor quer entrar e ele tem um pouco de medo, de receio. Como a gente funciona, como que a gente faz para que esse produtor possa adentrar? O seguinte, o produtor ele pode fazer a migração para um sistema ou mesmo manter ele para sempre. Mas o seguinte, que é uma migração, ele tira vantagem das duas agriculturas. Ele tem ali, faz o preventivo com o biológico, né, produzido dentro da fazenda, on farm, e ele utiliza doses de químico, só que ele baixa o nível de utilização de químico. Em vez de ele utilizar 4 litros de um defensivo ao longo do tempo, ele diminui, que já causa uma melhoria muito boa. Em vez de 4 litros, ele pode trabalhar às vezes com 1,5 litro no ano, né? Então a gente reduz isso e ele fica na segurança que a lavoura dele não vai ter problema. E a gente hoje tem diversas modalidades para atender todos os produtores. Ou seja, a gente instala biofábrica personalizadas dentro da propriedade. O outro produtor que não... eu não quero fazer investimento, mas dentro de um ano, produtor, o que ele investir, ele se paga. É uma coisa que eu ia te perguntar, tipo, eu quero testar, eu não quero construir nada por agora, não quero vocês fazendo as coisas aqui, eu quero só ver. Conhecer. E aí, se der certo, aí eu construo o cantinho de vocês. Mas eu tô acelerado. Uhum. Pode até fazer um programa, às vezes vocês já até fizeram, de já montar um container. Sim. Só pra deixar, tipo, leva pra lá. Então, a gente container, a gente tem empresas que instalam, a empresa que eu trabalho, a agrobiológica, constrói tudo, entrega a chave pronta na mão do produtor. Só que a gente tem outra modalidade que eu vou começar a trabalhar a partir de setembro, que é as fábricas volantes. Eu vou até a propriedade do produtor, vou fazer a multiplicação e entregar o produto pronto para o produtor. E ele vai experimentar, ele vai migrar para um sistema mais racional. Ainda não existe isso? Tem outras empresas que fazem, mais no sul do Brasil. Aqui na área... Aqui na nossa região. No sudeste ainda não, praticamente nada. Então vou trazer essa inovação para cá e poder fazer administração. E tem uma outra forma também, outra modalidade que o produtor pode também estar adentrando na agricultura biológica sem ele investir, que é através das associações. Foi aprovado no Brasil a lei de bioinsumo. Foi aprovado no final do ano passado, então é tudo muito novo. E essa lei dá segurança jurídica para quem faz as multiplicação on-farm. E fala sobre a multiplicação on-farm e off-farm. O que é essa off-farm? É o produtor juntar em associações e produzir em conjunto.
Aí a gente tem a biofábrica lá, que vai gerar custos incomuns, né? Tem uma empresa que vai operacionalizar. Por exemplo, eu vou oferecer esse tipo de serviço para o produtor, faz de conta, eu junto uma associação aqui em São Sebastião do Paraíso e todo mundo quer ter acesso. Até mesmo o produtor mais... Mas se essa ideia rolar, até a associação, a área pode estar ajudando. Pode sim, exato. Associação dos agrônomos. Exato. E aí a gente faz a biofábrica e até o produtor mais xiita começa a experimentar. Porque hoje, em manejo biológico, é comprovado e de melhor desempenho a utilização de biológico para tratamento de broca do café, para nematóide, que é um verme de solo. E o que me surpreendi e que está tendo aqui demais é bicho mineiro. O resultado... O que é bicho mineiro? Bicho mineiro é um bicho que ele não é de Minas, não. É um bicho que ele entra na folha e ele faz um corredor, faz uma mina. Ah, tá. É uma mina, tipo... É por isso que é de mineiro. Então, o controle de bicho mineiro que virou praga no cerrado, ele está descendo para cá e ele está transformando numa praga muito agressiva. O controle dele com biológico, em altas dosagens, igual a gente faz no on-farm, é sensacional. Sensacional. E fica muito caro comprar o biológico comum no mercado. Uhum. Enquanto que um litro de um produto comum, o produtor vai pagar até R$200, no biológico a gente produz a R$5 o litro. Então a diferença... Nossa Senhora. É a diferença. E aí a gente usa doses que são inundativas, doses gigantes, ao invés de doses homeopáticas ditas pela indústria de formulados de biológico. Então o produtor fica muito independente. É sensacional. É sensacional. E essas ideias costumam ser mais caras, e só de não ser mais cara, eu não vejo... Restrição, oposição. Eu não vejo por que não tentar. Exato. Né? Ainda mais com resultados que a gente está vendo aí. Sim. Por um acaso você já fez isso? Porque lá em Delfinópolis tem muita plantação de banana, né? Banana, sim. Já chegou a fazer dessas áreas? Na banana, eu tô entrando, eu tenho um produtor que vai começar a montar o tratamento, mas eu tenho experiência de outros colegas da própria empresa que eu represento na banana. E é sensacional. Hoje, que você quiser evitar algumas pragas, como o moleque da bananeira, a própria... O que é moleque da bananeira? É um besorrinho. Ah. Aí, se quiser gente, como que ela chama? Cigatoca negra, que é uma praga, uma amarela. Uhum. E até mesmo blindar de chegar do mal do Panamá, que é uma doença que hoje não tem cura, né? Então a gente consegue construir esse ambiente saudável para que esses fungos que causam essas doenças, eles não penetrem. Então a gente, depois que penetrou, é difícil tirar, não existe químico, não existe nada. Mas a chegada da doença a gente blinda com o tratamento biológico, que é a criação do ambiente supressivo. Supressivo, que é o que suprime a praga e a doença. Totalmente desagradável para eles. É como que eles chegassem num deserto e que não tem água, ou então chega num local, tem vários soldadinhos prontos para guerrear. Então ele não se adentra, não entra nesse ambiente. Entendi. Alexandre. Não. Cara, o pior é que, assim, vendo você falar, eu vejo amor mesmo. Você gosta do que você tá fazendo. Exato. E você sabe o que você tá fazendo. Então, eu acho que isso faz total diferença. E o propósito a sua diferença faz diferença também. Sim. Né? Tá chegando ao final. Infelizmente. Você quer mandar algum recado para os futuros agrônomos, para os produtores? O que você falaria? O conselho que você daria? Eu falaria que nos próximos 5 anos, todo produtor ele vai ter pelo menos 90% vai ter uma biofábrica instalada na sua propriedade. Vai ter acesso a bioinsumos provindo de multiplicação on-farm. Primeiro motivo é o custo.
Segunda é o desempenho. Terceiro, eu diria que é pensando num lado mais racional da agricultura, né? Que aí parte para a saúde humana, ambiente, tudo e tal. E quando que ele for iniciar, que ele procure uma empresa séria, uma empresa que esteja consolidada no manejo e que tem muitos oportunistas no mercado para se ganhar dinheiro, mas que a gente faz todo aquilo blindando o sistema. A gente produz, tira as análises e realmente comprova aquilo que está sendo proposto. Ótimo. Então, é esse o pensamento. Muito obrigada, viu? Agradecido. Eu nunca imaginei que eu teria essa conversa. E eu nunca imaginei que isso seria possível. Sim. E assim, tendo uma família que mexe também com café, enfim, dá vontade de pôr em prática mesmo. Sim. Enfim. Eu que agradeço muito. Senão eu vou falando aqui. Eu que agradeço muito a área, o CREA, porque para trazer conhecimentos, seja para a população comum, seja para produtores, seja para próprios agrônomos, profissionais no mercado. Exatamente. E que para mudança de conceito, mudança de posicionamento, de entendimento sobre a situação. É possível se produzir sem defensivo, sim. Perfeito. E o podcast ele é bom que ele atinge todo mundo. E agora com as redes sociais, vai, compartilha, faz curte, né? Segue. Aí a gente faz os cortes e começa. Então, tipo, se esse vídeo parar numa comunidade, tipo, Morro Vermelho, Queimada Velha, isso vai igual fofoca. Vai compartilhando sozinho e quem sabe já não começa em prática esse defensor biológico. Eu achei incrível, de verdade mesmo. Muito obrigada. De nada. Os produtores que virem o podcast, me segue. É um farm com o Felipe. E que me procurem, nos procurem, para que a gente possa melhorar os seus resultados ali ao longo do tempo. E Felipe, atende região inteira? Região inteira. Ele é de Cássia? Você é de Cássia? De Cássia. Mas ele atende região inteira. Você tem parcerias por aqui? Tenho parcerias por aqui, eu em Paraíso em si não tenho, mas como que eu morei aqui, vamos falar... mas você foi bem indicado, viu? Então pode ser que parceria não, mas amigos tem. Amigos eu tenho demais. Amigos tem bastante. E muitas pessoas que eu ajudei, mesmo não sendo consultores das pessoas, a gente sempre procurou fazer o bem. Sim. E trazer bons negócios para quem é amigo aqui. Então tá bom. Obrigada, viu, Felipe? Eu que agradeço. Curte a gente, compartilha, segue. Segue o Felipe lá. Qual que é mesmo o Instagram? On Farm com Felipe. On Farm com Felipe. E até a próxima. Um beijo e tchau.